Então, eu vou continuar de onde eu estava falando, tá? Tomara que a internet Até onde deixe. vocês ouviram? Se alguém puder dizer até onde parou e tal. Mas enfim, vamos lá, Thaís. Então, a Thaís tinha comentado uma coisa antes que eu não tinha me atentado, que era a questão do casal não se olhar e por olhar mais para os filhos. E aí eu trouxe também a questão da família de origem, né? Então, nos meus atendimentos eu vejo com muita frequência casais que um dos parceiros estão mais olhando para a sua família de origem, ou seja, para os seus pais, do que para eles, né? Porque a gente fala muito da questão dos filhos, mas também tem muito isso, né? Recentemente mesmo eu fiz um atendimento de uma pessoa que ela olhava muito para a família de origem, ela já casada, com filhos, mas ela super, hiper, mega olhando para o pai, especificamente para o pai, por conta de uma questão específica, por causa de uma questão pontual do pai, ela olhando muito para ele, e com um olhar até de dó, de pena e tal. E, e aí não tem como o casal também esfriar. Porque como é que o casal vai ter força para se olhar, para se conectar, para se amar, se eles estão só olhando para fora? Né? Porque o casal ele tem que olhar um para o outro. Eles não podem ficar olhando para fora. Né? E esse para fora, então, pode ser a família de origem, que é muito comum, mas também pode ser para os filhos. Né? Então, infelizmente, isso acontece com os homens também, tá? Mas é mais recorrente, mais comum com as mulheres. Mas tem muitas mulheres que, quando têm o seu primeiro filho, os seus filhos, passam a olhar única e exclusivamente para o filho ou para os filhos. Deixa de lado quase que completamente, e às vezes completamente mesmo, o marido. Aí acha que é só o outro que tem que estar agradando, tem que estar buscando, quando na verdade ela está voltando para o outro lado. Eu estou achando que... Não, tá entrando gente. Vocês estão ouvindo vocês estão ouvindo bem? Quem puder dar um retorno de dizer se estão ouvindo bem, se estão vendo e ouvindo, mas eu acho que sim, porque tem 25 pessoas, tá entrando gente. Se alguém puder botar pelo menos a mãozinha assim, gente, para me dizer se está vendo e ouvindo, entra no teu telefone e vê se dá para ver. Senão eu vou ter que cancelar a live, só isso. É estranho mesmo, não tem comentar nada. Agora está. Pronto. Mas não está aparecendo, o comentário está aparecendo o meu, mas não está aparecendo aqui. Eu acho que pode ser alguma coisa no Instagram. Tá. Porque tá muito em cima. Tá Deixa eu sair aqui. Pronto. Gente, desculpa, tá? Mas é porque... Beleza. Desculpa, pronto. Não, Então, vamos continuar. Do jeito que dá. Eu vou gravar a live, tá? A primeira não deu nem pra gravar, porque a internet estava tão ruim aquele primeiro momento, né? Mas o primeiro ponto foi olhar para si. O segundo foi as mulheres e os homens também, que acontece, olhar para os filhos ou então para os pais. O terceiro. Agora, não, tô falando agora. Então, a Carol tá falando que eu não sei como dar... Acho que só constelando, né? Comigo acontece exatamente assim. Então, a Carol tá dizendo que acontece com ela, né? Porque, infelizmente, acontece isso mesmo, né? Então, aquela coisa do instinto materno, daquela coisa da conexão visceral que a mãe tem com o filho, eu sei que... Quer dizer, eu sei não, eu imagino que é forte. Porém, isso, mesmo sendo uma ligação forte, não impede da mulher continuar olhando para o marido, gente. Eu tiro daqui, ó, nós dois. E olha que eu sou muito, muito, muito apegada com meu filho, com o menorzinho, que é o que mora com a gente. Mas dá sim pra gente se olhar, pra gente se enxergar. Basta, assim, às vezes, eu vi um comentário naquele vídeo, né, de uma mulher que dizia assim, quer dizer que eu que tenho que agradar, eu que tenho que ir atrás, ele vai fazer o quê? Entende? Então a pessoa já vai fazer esperando retorno da outra pessoa, não faz porque ela quer, ela faz esperando alguma coisa do outro. Então, se for para fazer, faça naturalmente. Eu acredito que aconteça assim, que funcione assim, fazer naturalmente. Se ele não quer fazer, né, se ele não quer dar o passo, é conversar mesmo, é aquela velha história da conversa, que é uma coisa que a gente esquece muito no relacionamento, que é a conversa, né, meu amor? Que é a conversa, a gente esquece muito do básico que funciona. E que é engraçado, né? Quando a gente está no começo do relacionamento, o que a gente mais faz é conversar, né? Todo casal, que eu falo assim, todo casal em começo de relacionamento, o que faz? Conversa pra caramba, né? Sai falando, aí depois com o tempo
Vai se calando aqui, se posturando ali. Pois é, minhas filhas têm 3 anos de diferença, não consigo me desligar delas. Eu sei, pois é, cara, aí... Concordo, a NA.Felipe, então, a maternidade existiu demais. É cansativo mesmo. Ainda mais em época de pandemia. Se antes da pandemia era cansativo, imagina com a pandemia agora. Né? Porque, por exemplo, a gente, lá em casa, a gente não colocou o Luiz de volta no colégio, não. A gente está muito na dúvida se a gente ainda coloca nesse semestre ou só a partir do próximo semestre. Por quê? Porque tem agora essa porcaria dessa variante do vírus que a gente não sabe. Tudo bem, mamãe está vacinada, Mas já está com as 2 doses da vacina. Meu pai pegou Covid, que a gente descobriu agora, no final de semana, né? Que o papai pegou Covid. Graças a Deus, não teve nada demais com ele. Mas tem os pais de Thaís, os pais pegaram Covid. Só a mamãe. A mãe dela pegou. Mas a gente não pegou. Mas mesmo assim, mesmo pegando, ainda corre o risco ainda. Pois é, e aí tem o risco da reinfecção. Então, assim, o Luiz está com a gente há 1 ano. Há 1 ano, vai fazer mês que vem 1 ano que ele não vai para o colégio. Tem dia que é bem exaustivo. Exatamente, para ela, para mim, para nós dois. Né? Pois é, então, também tem a questão hormonal, tem várias questões, né, gente? A gente está trazendo aqui só uma coisa por alto, tá? E lembrando, nem eu, nem a Thaís, mas principalmente eu que estou à frente desse Instagram aqui, desse trabalho, né? A Thaís está aqui para vir para me dar a visão dela feminina. A gente não é dono da verdade não, tá? A gente sabe que tem N fatores, como a pessoa falou aqui, a questão hormonal, tem a questão lógico do outro também, né? Tem muito marido, tem muito companheiro que não ajuda também. A mulher já está olhando só para os filhos, aí o marido, ao invés de fazer algum também não está disposto, ao invés de fazer algum movimento para ajudar nesse olhar, ele faz o quê? Fugir, vai beber, arranja mulher na rua, amante, futebol, o diabo. Não que seja errado, mas acho que é muito exagerado. Tem umas pessoas que são muito exageradas. Aí com a bebida, a mulher fica em casa, aquela função. Então, e não tem como a relação esfriar quando o casal não se olha, né? E a gente sabe, quem está falando aqui para vocês são 2 pessoas com filho pequeno em casa, a gente sabe que é cansativo. E com filhos adolescentes também, que e também com filhos adolescentes, que não moram com a gente, mas que também dão uma... Eu acho que eles são mais cansativos e mais estressantes do que o Luiz, se duvidar. Porque... Eu estava pensando esses dias, se vocês reclamam de criança, quem tem filho de criança, vocês não sabem o que está esperando, viu? Vocês não imaginam a maravilha que é um filho adolescente, né? Na maioria das vezes. Eu, não sei tu, Thaís, mas eu agora, mais do que nunca, eu tenho muito respeito pelos meus pais. Eu fui tranquila. Pois é, mas eu não fui um adolescente tão tranquilo, não. Eu não vou mentir, eu vou te dizer que eu não fui um adolescente tranquilão, porque eu não fui. Mas assim, hoje eu vejo que eu estou pagando meus pecados tudinho, né? Com relação aos com meus pais, com o que eles passaram com minha adolescência, que eu tive contato. Mas enfim, esse esfriamento tem ligação com a ausência de psia ou aceitar? Tem ligação com a ausência. Acho que é pai, né? Com a ausência de pai ou não aceitar o jeito da mãe. Também acho que tem, sabe? A gente vai falar disso. Então é assim, pai. Quando a gente não tem a base do pai e da mãe, ou quando essa base ela é muito desestruturada ou desequilibrada, claro que vai acontecer o quê? Uma transferência na relação. Porque, gente, a gente tem 3 escolas principais na vida para crescer, tá? 3 escolas principais, sendo que 2 delas são opcionais, uma é obrigatória. Mas mesmo assim, mesmo as opcionais, né, todo mundo quer ter ou muita gente quer ter. Quais são as 3 principais escolas da vida? O relacionamento com os pais, o relacionamento com o parceiro ou a parceira e o relacionamento com os filhos. Esses 2 aqui, com os filhos e com o parceiro, é opcional. Eu não sou obrigado a ter uma parceira, muito menos a ter filho. Mas com os pais, sim, né? Mas ok, vamos lá. Saí da primeira escola, resolvi entrar na segunda escola, que é o relacionamento de parceiro, de iguais. Essa relação de iguais, ela é muito fruto do que eu vivi com os meus pais. Afinal de contas, o primeiro casal que eu tenho como referência, quem são? Quem é? São os pais. Então, se a relação dos meus pais era, entre aspas, boa, era unida, era saudável, a probabilidade de levar isso para um relacionamento a 2 é muito maior do que quem não teve uma relação tranquila com os pais. Aliás, entre os pais. Então, eu vou pegar o nosso exemplo.
Os pais de Thaís, como é que era a relação deles? Super tranquilos. Eles vieram já brigar na minha frente, acho que uns 13, 14 anos. Mas Quando tu tinha 13, 14 anos? 13, 14 anos. Isso. Mas quando eu era criança, a imagem que eu tinha deles, é por isso que eu digo que se a gente quer ter filhos felizes, o casal precisa ser feliz, porque são essas lembranças que vêm. Eu lembro dos meus pais, eles dançando, parece coisa boba pra gente, como casal, dançando na frente do filho. Eu lembro de papai e mamãe, assim, todo o tempo, eles abraçados, eles dançando. Então, essas coisas ficaram. E eu trouxe isso pro meu relacionamento. Tanto que teve um tempo, né, acho que foi em 2016, que a gente estava bem com dificuldade financeira, e o Guilherme, posso falar isso aqui, né? Pode. E o Guilherme, ele ficava muito estressado, muito irritado, porque era muita responsabilidade e pouco dinheiro, né? E foi o tempo que perdeu 2017, sim. 2017, perdeu lá o contrato e tudo, e foi bem complicado. E assim, eu acredito que eu tive forças porque eu via, né, que a gente podia sim passar por isso juntos, que era o que eu via sempre minha mãe fazendo com meu pai. Quando tinha uma dificuldades, os dois estavam todo o tempo juntos, querendo resolver juntos. E eu trouxe isso para mim, eu levo para mim isso até hoje. Tanto que eu incentivei o Guilherme em muita coisa e continuo incentivando. Eu acredito que eu trouxe isso da minha base, da minha família. Pois é, então essa foi a experiência da Thaís. A minha experiência já foi bem o contrário. A minha experiência foi de um papai e de uma mamãe todo o tempo em colisão, em rota de choque. Né? Todo o tempo meus pais brigando muito, não é nem brigando muito, mas se desentendendo muito, né? E assim, e não foi uma relação nada tranquila deles, e claro que isso respingou em mim e no meu irmão, né? Ferrou, mas tem jeito, eu ia chegar nessa parte. Então, assim, claro que eu trouxe uma vivência bem diferente da Thaís no relacionamento com os pais. Tanto é que muito do que eu tenho, que eu ainda trago hoje de dificuldade no relacionamento, que é um temperamento mais explosivo, uma falta de paciência, que eu admito, não tem problema em dizer isso, né? Uma coisa mais tempestuosa. Isso eu carrego muito de quem? Lá do que eu vivi nos meus pais. E eu acho que é por isso que é importante a companheira, né, saber da história de vida do seu companheiro e respeitar a história, porque não teria como ele ser diferente. Eu aceito isso, né, que ele não poderia ser diferente, que ele não poderia ser só paz e amor, que é bem ódio. Mas eu aceito isso, então é olhar e aceitar que ele não poderia fazer diferente, mas tentar construir os dois uma nova, como é que eu posso dizer? Uma nova configuração. Para sua família, sua própria família. Porque, e aí tem uma coisa também, né? Não é porque eu tive essa relação assim, aliás, porque eu vivi esse relacionamento, convivi com meus pais desse jeito, que eu tenho que todo tempo estar reproduzindo. Então, muita coisa eu melhorei e mudei em mim. Por quê? Porque como foi difícil para mim, como eu estava entrando em relacionamento, saindo de relacionamento ruins, né? Não as pessoas, mas o relacionamento em si, eu disse assim, cara, eu tenho que melhorar. Eu tenho que buscar ajuda, né? Tanto é que hoje na caixinha eu até respondi uma pergunta assim. A pessoa me perguntou se nem me lembro agora o que ela perguntou, eu falei que eu fui atrás de terapia, Pathway, constelação, biodança, para ressignificar a relação com os pais. Né? O pai traía a mãe e eles brigavam muito na frente dos filhos. Era o que acontecia lá em casa, cara. E o que eu fui atrás? Eu fui atrás de ajuda, eu fui ressignificar isso. Porque senão eu ia ficar emaranhado, preso ao que eu vivi lá atrás. Eu ia entrar em relacionamento e sair todo tempo lascado. Né? Então, gente, a gente traz essas bagagens, sim, da nossa família de origem, mas qual é a nossa obrigação? Obrigação é a gente fazer algo, buscar algo diferente, fazer algo diferente. E a gente só vai conseguir fazer esse algo diferente, como no meu caso, olhando para dentro e buscando ajuda para sair desse emaranhado. Que foi o que eu fiz a partir de 2003, porque meu processo de autoconhecimento teve etapas. Aprofundou a partir de 2011, mas eu comecei lá em 2003. Gente, eu não reclamar dos meus pais. Eu não reclamar dos meus pais, todo mundo dizendo que só lembra ligando. Pois é.
Então, só quero ler isso aqui rapidinho. Então, é preciso fazer um movimento para mudar. Porque senão, cara, eu vou entrar e sair de relacionamento. A Thaís é meu terceiro e último casamento, né? Falo toda vez nos meus atendimentos, aqui já falei não sei quantas vezes. E fora os namoros que eu tive, né? Que não foram tantos assim, mas tive namoros longos. Mas assim, era entrando uma bomba e saindo de outra, entrando uma bomba e saindo de outra, de relacionamento. Até que eu disse, não dou mais conta, não aguento mais. Né? Então hoje a gente está nesse relacionamento que não é perfeito, porém... E nunca vai ser. Nunca vai ser, graças a Deus, porém, perto do que eu fui lá atrás, né? Cresci, a Lívia disse, né? Em um relacionamento com traições e sempre atraí para meus relacionamentos, traição, até que fiz a constelação e agora faz 2 anos que eu estou em um relacionamento tranquilo. Foi isso. É isso que aconteceu comigo, Lívia. Entende? Só que no meu caso eu estava no lado do traidor e não do traído. Eu era o filhinho da mamãe de carteirinha, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, é claro que a gente traz a bagagem dos nossos pais, mas isso é uma coisa que o Bert fala. Qual é a nossa obrigação como casal? É a gente construir, o que você falou agora também, é a gente construir a nossa própria história. É pegar o que foi bom na nossa base e construir aqui a nossa família. Exatamente. Os nossos filhos. Exatamente. E o que foi ruim, a gente vai cada vez mais limpando. Excluindo, não, retirando, limpando mesmo, acho que essa é a melhor palavra. Né? Limpando. Né? Então, hoje eu olho para trás, eu não olho mais com dor, com raiva, com pesar, com angústia, com mágoa do que aconteceu lá atrás. Foi o que eu precisei, gente, para chegar até aqui. Né? E que bom que eu encontrei a Thaís, que veio de uma família, de uma convivência com os pais bem diferente, porque vamos supor, se ela também tivesse tido muitos problemas, se os pais dela tivessem também tido muito problema, provavelmente não estava junto, porque eu fiz agora um rápido flashback na minha memória aqui, todas as minhas vezes tinha muito problema com os pais dela também. Não é que eu não tenha problema, mas... Não, sim, mas eu digo problemas sérios mesmo, entende? Assim, de briga, de confusão, de separação, ixi, fiz agora um rápido flashback. Meus pais, mesmo sem saber de nada, eles fizeram algo que eu acho que... Acho não, foi bem legal, que foi não levar pra mim as dificuldades deles. Já que minha outra irmã já foi bem diferente, ela é totalmente diferente de mim, hoje não tem relacionamento nenhum, então comigo eles fizeram diferente. Então deu certo, né? Deu certo. Exatamente. Então, vamos continuar. Gente, se a live estiver caindo de vez em quando, é porque a internet aqui não tá boa. Só lembrando que essa live vai ser disponibilizada no YouTube. A gente vai salvar e vai gravar no YouTube, tá bom? Então, e a partir de amanhã, no mais tardar sábado, amanhã sexta. No mais tardar sexta-feira a gente coloca o link no canal para vocês assistirem, tá? Então isso ajuda muito a esfriar a relação de casal, né? Trazer essas mazelas do passado para o presente, ok? Então isso ajuda muito, muito, muito mesmo, né? Ei, Janaína, tudo bem? Seja bem-vinda. Uma outra coisa que esfria a relação de casal. Agora vamos falar uma coisa mais do casal mesmo, né? Mais pé no chão. Que é Sexo? Sexo? Que isso? Você pode falar aqui, uma hora dessa? Não são nem 9 horas da noite. Não tem nenhuma criança aqui, eu acredito, né? É Orlando. Orlando tá em Piracanjuba. Até engasguei, gente. Então, uma coisa que também... Vamos falar agora um pouquinho mais do casal, dessa coisa mais pé no chão, né? Que eu vejo poucas pessoas falando, enfim. Mas é a questão sexual, né? Muitos casais entram num relacionamento de uma maneira bem ativa, bem quente, né? Fazendo uma analogia que é o nome da live. E aí, com o tempo, isso vai esfriando. O sexo, né? A procura pelo sexo, a libido, o tesão, como vocês quiserem chamar, né? Isso vai diminuindo com o tempo. Por que isso acontece? Acontece por vários fatores. Vamos lá, fator biológico. Lógico que um cara de 30 anos não vai ter o mesmo libido de um cara de 50. Né? Vamos para a parte que esquenta, exatamente, Beto. Chega de enrolation, né? Bora pro que interessa, que vocês querem ouvir é isso que eu sei. Então, um cara de 30, ele já não vai ter mais o mesmo libido. Olha aí, assim entregou. Pois é.
Né, Fernanda? Seja bem-vinda e prazer, viu? Então, o cara de 30 ele não vai ter aquele mesmo libido, aquela mesma coisa do cara de 50. A mesma coisa a mulher, principalmente a mulher, inclusive, eu acho, né? Não sei. Porque tem a questão hormonal, a menopausa e tal. Apesar de que hoje tem a Xuxa, a Cláudia Raia, e teve outra artista que falou agora recentemente, que já estão na faixa dos 50 e dizem que o sexo agora é maravilhoso. Se é verdade, não sei, mas eu também não duvido que seja não, sabe? Hoje já existe tanta coisa que ajuda, e acho que... Tanto tratamento, né? Tanto tratamento que ajuda. Pois é, mas o que pode dificultar? Então, beleza, a questão da idade, a questão biológica pode atrapalhar? Pode. Mas não tem jeito? Tem. Eu acho que tem. Tem tratamentos, tem o azulzinho, né, que pode ajudar bastante os homens, por exemplo. Né? Tem a própria terapia, que pode ajudar a questão de se soltar e tal. Muitas vezes está ligado a algum trauma, né? Pode estar eu ia, ligado a algum trauma. É isso que eu ia falar. Mas tirando essa questão biológica, vamos para a parte emocional, que é o que eu posso contribuir bem mais, né? Porque na parte biológica eu não sou médico, nem sou da área da saúde, então não posso falar muita coisa. É só o que eu sei como leigo. Mas a parte emocional, o que a gente vê é que assim, a intimidade do casal é uma parte imprescindível do relacionamento. Casal que não tem intimidade não é casal. E eu já vi pessoas se estressando aqui no Instagram, no meu perfil, quando algum tempo atrás eu coloquei alguma coisa sobre sexo, numa live que eu fiz sozinho, e teve umas 2 pessoas, 3 pessoas, mulher, que se estressaram porque eu falei que o sexo era imprescindível para a relação de casal. Mesmo, no último vídeo, teve uma pessoa que eu lembro que ela colocou assim, quer dizer que a mulher tem que ceder, ir atrás e o homem não vai fazer nada. E outra coisa que ela falou que me chamou a atenção, a mulher faz sexo quando está bem, o homem faz sexo para ficar bem. A crença dela, né? Pois é. Então, assim, do ponto de vista emocional, claro que, lógico, para fazer sexo o casal tem que estar bem, né, gente? Sim. Lógico. Né? Se um dos dois não está bem, não rola. Não tem nem por que acontecer. Mas o sexo, ele tem que acontecer com o casal, porque é uma forma de estreitar o laço da intimidade. Não existe nada mais íntimo. E eu sei que tem algumas mães que pode até discordar, né? Porque tem mãe que diz que nenhuma relação é mais íntima do que da mãe e filho. Ok, respeito, mas pra mim não é não. Pra mim não tem nada mais íntimo do que um casal quando tá junto. Né? Isso é bíblico, inclusive. Né? Quando um homem e a mulher estão juntos, é uma só carne. Né? Isso não é Fábio Júnior, é bíblico ou é Fábio Júnior? Alma gêmea. Né? Mas enfim, é uma união, o sexo ele traz a união não só da carne, mas também do espírito, da alma. Né? E isso é importante para o casal. E aí, o que fazer quando isso esfria? Não tem mais nada não depois disso. O que fazer o que fazer quando esfria? Aí vamos voltar para o começo da live, né? Foi até a primeira parte que não consegui salvar. Para que a gente está? O que faz um casal se esquentar de verdade, gente? É só o sexo? Não, pelo amor de Deus, o sexo é uma consequência, inclusive. Tô poético, né? O sexo é uma consequência. O que faz o casal esquentar, a relação esquentar de novo, é o olhar um para o outro. E aí, quando tem esse olhar um para o outro, o sexo vem como consequência. Só que é uma consequência importantíssima, diga-se passagem. Mas se o casal não se olha, se o casal não tem não enxerga um no outro um espelho para crescer, para amadurecer, cara, como é que vai ter tesão pelo outro? Né? Tá, pode me dizer, Guilherme, mas mesmo assim, eu não olho pro meu marido, mas eu transo com ele. Beleza, mas aí não é... Aí é um sexo puro e simples, né? Carnal mesmo e... Não sei, mas de repente ainda tá mais valendo do que não fazer nada. Não sei. Cada um no seu quadrado, né? Mas o sexo, ele vem como uma consequência desse olhar. Beleza, mas e o que acontece quando o casal se olha e ainda assim a relação tá fria? Se é que isso é possível. E aí, Thaís? E aí é cada um se voltar eu me voltar para mim mesma e trabalhar e procurar soluções para isso.
né? De diversas formas. Constelação é só uma, né? Existem várias formas de a gente se voltar para si, ver o que está acontecendo, o que está bloqueando. E a gente não vai estar inteiro numa relação se a gente não olhar para a gente mesmo. Então, talvez esse bloqueio venha para eu poder me olhar, me sentir bem e me entregar. E também despertar no outro. Legal. Ah, Humberto, é tu, né? Gratidão a você, aí vivo, pela constelação. Legal, cara. Ah, que maravilha. O Humberto, é casado com a Letícia. Lembra daquele casal, daquela pessoa que eu constelei? Que ela estava separada há não sei quanto tempo do cara e depois eles iam voltar, né? Que legal. Parabéns, viu? Não tem problema nenhum. Constelou, né? Obrigado, viu, Humberto? Não tem problema nenhum. Gente, não entreguei não. É que é lindo isso. Humberto e a Letícia, né, que são um casal, foram casados, têm um filho juntos, se separaram, passaram alguns anos separados e agora estão juntos, né? Ou estão pelo menos... Né, Humberto? Não é isso? Pô, cara, isso é lindo demais. Quando a Letícia me procurou para essa constelação, eu fiquei encantado, porque a gente não vê isso todo dia, né? Obrigado, viu, Humberto? E obrigado pela Letícia também. Não sei se ela está aqui assistindo a live. Então, beleza. Tu falou uma coisinha aí que me lembrou uma coisa. Tá, Guilherme. E quando a questão do sexo, ela não é possível, mesmo quando o casal se olha, mesmo às vezes quando procura, por exemplo, uma ajuda de uma constelação e tal, uma constelação não, de uma terapia, ou faz alguns movimentos, né, para tentar reanimar isso, tomar um remédiozinho, Viagra, sei lá. Então, muitas pessoas também vêm de famílias onde o sexo é um tabu, por exemplo, né, onde o sexo é algo velado, aquelas famílias onde a mulher não fala nada, onde os pais não conversam com a filha ou com o filho sobre sexo, onde o sexo é visto como algo pecaminoso, como algo errado. Eu vi uma coisa assim. Pois é. Então, muitas pessoas carregam crenças que não são delas, são da família, e que acabam afetando diretamente o relacionamento de casal. A relação, né? Sexual, inclusive. Aí precisa investigar, olhar a fundo. A pessoa precisa se livrar, se soltar daquele emaranhado, para poder ficar livre para viver a sua vida com o seu parceiro ou a sua parceira. Né? Há pouco tempo... Quer falar? Não, eu ia dizer que quando não interfere na vida sexual, interfere também na autoestima, né? Principalmente na autoestima. Há pouquíssimo tempo, eu atendi um homem. Eu até fiz uma história recente para falar sobre isso. Também. A mamãe já tá dando se a mamãe tá dando um tchauzinho aqui, ela tá dando um já sinal para finalizar a live, porque a gente tá na casa dela, ela tá com o Luiz, né? Já vai, mãe, calma lá. Recentemente eu fiz uma live para fazer uma constelação para trabalhar um tema de um cara que era a falta de libido. Né? Esse cara tá num relacionamento a dois, ele tá num relacionamento de casal, ele não é casado com essa pessoa, mas ele namora com ela já há algum tempo, já há bastante tempo, já há alguns anos, e ele tem perdido cada vez mais o tesão. Né? E aí, Priscila, tudo bem? E aí o que a gente viu na constelação dele, gente? E isso aí, olha, eu nunca vi do jeito que eu vi nessa constelação. E olha que são 7 anos de constelação. Porém, nunca vi da maneira como eu vi. O cara engatado com a mãe, mas de um jeito. O cara engatado com a mãe, mas de um jeito que nada desse mundo fazia ele olhar para ela. Ou deixar de fazer ela olhar para ela. Detalhe, o cara já havia sido casado, ele era divorciado, lógico, ele estava namorando com uma pessoa, mas quando ele se separou dessa mulher, dessa primeira esposa, a mãe dele disse assim para ele: meu filho, por mim você não casa nunca mais. E aí sabe o que aconteceu com a mãe? Ela morreu. Já tem algum tempo. E ele, o que ele abraçou isso? Pra ele. Enganchado na mãe. Então imagina, como é que o cara vai ter tesão se ele está enganchado na mãe? E aí, o que acontece muito com muitos casais é isso, gente. É que a mulher está vinculada ao pai, enganchada no pai, a menina, e o menino na mãe. Aí não tem sexo que role.
Não tem conexão, quer dizer, nem que sexo que rola, não tem conexão. Começa quente, mas depois vai esfriando, até que vira um gelo total. Né? E aí o que fazer? Olhar para dentro, buscar autoconhecimento, buscar ajuda, faz constelação, faz psicoterapia, faz pathwork, faz o que for. Teve uma publicação que eu lembrei agora que tu fez, não tem nada que mais atrai do que estar no seu lugar certo? Não tem nada mais atraente do que estar no lugar certo. Estar no lugar certo. É bem isso, resumindo a live. Resumindo a live é bem isso. O casal esfria, o que fazer quando a relação esfria? Volta para o seu lugar. Então, por exemplo, vamos pegar outros exemplos para não ficar nesse história de papai e mamãe. Então, aquela mulher que casou com um cara que já tem filho. Nosso caso, né? Tu já tem filho, eu já tenho filho. Mas aquela mulher que casou com um cara e que ao invés de olhar para o cara, fica olhando para a ex dele, com raiva, com ciúme. Ou fica criando treta com o filho dele. E vice-versa. Não tem como a relação esquentar, ficar quente ou ficar morna. Mas está todo tempo esfriar, está todo fria. Né? Aquela pessoa que teve um trauma na infância, que foi abusada, como é que ela vai se soltar para o outro se ela não olhar para isso, se ela não trabalhar isso, se ela não conectar com a criança interior dela? Eu conheço uma pessoa, eu lembro agora, que ela não conseguia, quer dizer, ela casou e teve, depois de uns 3, 4 anos, ela não conseguia fazer sexo com o marido. E aí ela fez constelação e descobriu não, que todas as vezes que ela ia, né, fazer o sexo com o marido, ela lembrava do pai e da mãe dela, porque ela dormia no quarto deles dois e via eles dois. E aí ela lembrava e aquilo bloqueou a vida sexual dela. Então eu acho que são diversas coisas que fazem com que esfrie a relação. Né? Também falando do sexo aqui, que é um relacionamento, claro que não é só o sexo. Não. Mas falando do sexo. O que é importante Sim, é muito importante. Lembrei também de uma constelação recente, tu falou isso agora. Também acho que fiz uma história falando sobre isso. Foi em pouquíssimos dias. A mulher com muita dificuldade no relacionamento com o cara, foi ela que me procurou. E aí o que a gente olhou na constelação dela com muita clareza? Ela dormia com os pais até os 11 anos de idade, desde bebê até os 11 anos. Os pais dela morreram num acidente de carro, né, quando ela tinha 11 anos. E isso gerou uma coisa muito forte. E a ligação dela era muito com o pai. E olha que interessante que ela me contou. Ela dormia com os pais porque a mãe pedia para ela dormir, trazia ela para dormir. O pai não queria, o pai não gostava. Porque o pai achava que a filha devia dormir no quarto. Mas a mãe trazia ela para dormir. Então, na constelação, a gente viu que o que causava essa dificuldade, esse bloqueio no relacionamento deles, era a ligação. Era essa ligação muito próxima com os pais, por ter dormido muitos anos, os primeiros anos de vida na cama, e principalmente com o pai. Então, o que fazer para deixar de esfriar, né? Para esquentar a relação? Olhe para si, gente. É desde o início da relação, como eu disse lá no começo também, ter esse hábito, criar esse hábito mesmo de olhar um para o outro, fazer algo diferente, ficar buscando coisas diferentes, porque tem uma hora que não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. E aí tem que mesmo procurar agir de uma forma que seja natural e não cobrando o outro, porque a gente não sabe como é que é a vida daquela outra pessoa, a não ser que a pessoa conte. Eu sei como é a vida do Guilherme, como foi a vida do Guilherme, o que ele me contou. Então eu respeito essa história dele toda e vejo assim que alguns defeitos que ele tem não podem ser destruídos, né, excluídos do dia para a noite. Então eu aceito a forma dele, eu aceito o jeito dele ser, e aí a gente vai se encontrando, porque eu também tenho os meus defeitos. Então não é só são os dois. É porque eu vejo muita gente, eu tiro pelos comentários que eu vejo nas tuas publicações, eu vejo muito isso, que a gente joga muita responsabilidade só pro outro, né? E esquece de fazer a nossa parte. Eu vejo muito isso nas caixinhas de pergunta, né? Meu Deus do céu, meu marido, gente. tal, meu marido, olha, tal. E eu vou logo dar um aviso para quem faz pergunta. Não façam pergunta sobre o marido de vocês, porque eu não respondo. Eu já disse para mim mesmo. Porque, gente, vocês têm que olhar para vocês, né? O marido é uma consequência. Afinal de contas, se vocês estão num relacionamento complicado, é que vocês atraíram isso para vocês. E não o contrário. 50%, exatamente.
Tá? Então tenha muito cuidado com isso, porque isso é muito perigoso. Mas é mais fácil o quê? É mais fácil olhar para o outro, lógico. Uma coisa que eu queria falar também, então, se quer esquentar a relação de novo, olhem para si, olhem para um para o outro, conversem. Né? Eu sei que não é fácil fazer isso depois de algum tempo, né? Às vezes a Thaís quer, eu queria falar isso, eu não quero, hoje eu não quero falar, hoje eu não quero. Já aconteceu isso. Porque tem dia que eu não quero, gente. Tem dia que eu já fiz 3 constelações num dia, eu quero chegar em casa, jogar meu videogame, assistir um besteiro Big Brother, fazer um sexo gostoso, sem preocupação. E aí vem querer discutir a relação e não dá, nesse dia não dá. Ou então não quero só dormir. Entende? Então é claro que não é todo dia, mas não façam isso, não façam disso o comum, o hábito. Ou seja, não conversar, não dialogar, não olhar para si. Né? E conversar sobre tudo, não é conversar sobre vocês, é conversar sobre como a outra pessoa está se sentindo, é conversar sobre besteira, sobre amenidade. Eu e a Thaís, a gente fala muita besteira também, cara. Assistindo a Big Brother, então, né? A gente fala muita besteira, né? Esses dias no dia que teve aquele show daquela banda lá no Big Brother ao vivo, que a gente assistiu todinho, como é o nome daquela? Pisadinha, não sei de Não, quê. os Reis da Pisadinha, sei lá. Cara, foi massa. Eu não suporto esse tipo de música, tá? Mas a gente tava dançou em casa. Tomando uma cervejinha. Cara, foi massa. A gente dançou, sabe? Foi muito legal, cara. Detalhe, em casa, exatamente. O Luiz dormindo no quarto, do lado. No quarto. Entende? E isso não impediu da gente dançar, da gente brincar, sorrir, tomar uma cerveja. Entende? Porque é isso que é o casal, cara. O casal é como diz quando vai casar, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Então é nos bons e nos maus momentos. Mas isso só é possível olhando para si. Exatamente, Mônica. O autoconhecimento ajuda demais nessa relação. Né? Agora, claro, eu investi muito nisso para poder estar com a Thaís hoje. Eu investi em mim, primeiramente. Né? Porque muito antes de conhecer a Thaís, eu já estava... E a Thaís não precisou, cara. A Thaís é iluminada lá, chegou pronta. Brincadeira, né? Não. Só que não. Mas ela teve uma coisa que eu não tive. Que a gente já comentou no começo. Ela teve a relação dos pais dela que foi bem mais tranquila do que a dos meus. E isso faz toda a diferença. Aí diz assim, pô, Guilherme, mas e aí? Às vezes eu não consigo evitar de ter uma briga na frente com meu marido, na frente dos meus filhos. Gente, isso acontece. A gente também briga na frente do Luiz de vez em quando. É péssimo, não é brigas homéricas, mas briga. Se desentende. Acontece, cara. Isso faz parte da relação também. E aí, administrar isso. Mas o Luiz, eu tenho certeza que o que ele grava na cabeça dele não é os momentos quando a gente tem uma discussão ou fala mais ríspido um com o outro. São os momentos que a gente está abraçado, por exemplo, se beijando, como hoje de manhã. Né? Hoje de manhã a gente ficou abraçado, se beijando, aí ele ficou olhando, aí ele ficou dizendo assim, tá beijando na boca, você tá abraçado. É isso que fica, gente. É isso que fica. Tá? E as crianças sabem, os nossos filhos sabem quando a gente está conectado. E às vezes nós mães, né, quem é mãe aqui, sabe que sente o que eu vou falar agora. Às vezes a gente se sente culpada de estar deixando o filho, né, para poder olhar para o marido, para sair com o marido. Eu conheço uma pessoa que ela diz que ela não consegue ir no shopping jantar com o marido porque ela fica pensando no filho dela. Então, muitas vezes a gente se sente culpada por deixar um pouco os filhos de mão para não olhar para o casamento. Só que os filhos só vão ficar bem quando o casal está bem. Então, eu acho que essa culpa, né, não é culpa, é a consciência pesada mesmo que a gente tem que ter para poder funcionar tanto para o filho e tanto para o casal. É isso. Então, para deixar de esfriar, primeiro olhar para si. Depois, sabe, conversar muito. A questão do sexo, de novo, voltando rapidinho, só para finalizar. Gosto desse escorpiano, né, filho? Então, aí eu vou falar aquela coisinha que agora eu vou falar do meu jeito, tu vai falar do teu, tá? Para finalizar a live. Vai dar a tua visão, né? A questão, por exemplo, então, pro homem, né? Então, você, mulher, o que você pode fazer para melhorar? Eu vou dar a visão do homem.
Então, aquela coisa do visual, né? De novo. Obrigado, Priscila. A gente vai fazer, casados, a gente vai fazer 7 anos, tá? No meio do ano, Leniana. E de relacionamento, 8 anos. Porque a gente passou um ano, primeiro como namorados, para depois casar. Para morar junto e casar. A gente casou mesmo no papel ano passado, em outubro. Né? Então, para o homem, né? O homem é visual, gente. Coloquem isso na cabeça. Vocês, mulheres que estão aqui assistindo essa live, que vão assistir depois, aqui no YouTube, no canal, né? Porque é onde a gente vai deixar gravado. Homem é visual, homem é carnal, homem é o externo, é o princípio masculino. As mulheres são mais internas, a mulher é mais emocional, Então, mas vamos falar do homem. O homem gosta de ver, um homem, vou usar a expressão aqui, come com os olhos, né? Começa com os olhos, então o cara gosta disso. Aí vem a mulher, vou falar de novo, de propósito, aí vem a mulher, coloca aquela calcinha bege. Calcinha não, bota logo um calção, né? Porque tem uma mulher que, enfim, ok. Aquele sutiã bege, ou então bota aquele pijamão na hora de dormir, aquele pijama que só deixa do lado de fora a cabeça, as mãos e os pés. Porra, cara. O homem é mais externo, né? Mas a mulher não. Agora, lógico, rapidinho, agora lógico, não é todo dia, né? Óbvio, gente. Claro que eu não sou nem retardado, nem débil mental para falar uma coisa isso aqui. Ah, então todo dia eu tenho que botar então uma lingerie, um fio dental, ou ficar pelado na frente do meu marido? Não, gente, ninguém aguenta, né? Pelo amor de Deus. Um dia sim, um dia não. Brincadeira. Brincadeira. Então, não é todo dia, não é toda hora, todo dia, mas final de semana, pelo menos. Outra coisa que vocês podem fazer, pega com o marido, vai para um motel ou para um hotel, faz uma coisa diferente. Né? De novo, vai numa sex shop com o cara. Né? Mas para isso tem que ter abertura, tem que conversar, tem que saber o que ela gosta, o que eu gosto. Porque, gente, tem muito casal que não conversa sobre sexo, sabia? E precisa. Eu preciso saber o que a Thaís gosta. A Thaís precisa saber o que eu gosto. E que bom quando a gente sabe o que um... Nunca vejo. O que um gosta. Porque aí a gente pode junto construir uma coisa bacana, fazer um programa bacana. E não também impor, Thaís, eu gosto disso, então tem que ser do meu jeito. Nem a Thaís, mas eu não gosto disso, eu não quero desse jeito. Não rola, tem que ter um... Né? Opa, tem que até bati aqui, né? Até emocionei. Tem que ter um acordo, tem que ter uma... Ó quem tá aí, Cíntia. Sumida. Tá, agora diz aí a visão da mulher. Pra mulher? Ou para os homens, né? Pros agora homens. tem um recado para os homens. Tá, Né? Deu meu recado para a mulher. É entender que a mulher ela é um pouco mais, como eu posso dizer, sentimental. Que você vai chegar em casa, vai ter que dar um jeito de dar uma atenção para ela, porque ela está cansada. Não, eu tô falando sério. Eu tô falando sério porque é isso que na maioria das vezes eu vejo a reclamação. É que o marido não dá atenção, mas não dá atenção porque ela não fala para ele. Né? Fica zangado, vai dormir cada um pro lado. Então é entender que para a mulher ter um bom sexo, ela precisa estar muito bem. E isso depende muito do dia a dia dela. Às vezes a gente está no final do dia, a gente está acabada, estressada, e aí de repente não tem essa conversa, e aí vai lá querer, né, o sexo, e acaba que não acontece do jeito que quer. Então é entender que a gente não é tão como vocês, visual, que a gente precisa estar bem, e para a gente estar bem, a gente precisa se olhar. Então, aqui já vou passando para as mulheres, a gente precisa se conhecer, ver o que a gente quer, como a gente quer e onde a gente quer chegar no relacionamento, porque não adianta a gente querer ter um bom relacionamento e não cuidar de si. A gente só vai conseguir ter um bom relacionamento, uma boa conversa com o marido ou com o namorado, ou sei lá, com a amante. Com a amante não, pô, tá louco? Se a gente estiver bem, então investir em você mesmo e os homens entenderem que às vezes a gente só precisa estar bem. Talvez o sexo é muito importante, mas para as mulheres elas precisam se sentir assim um pouco mais vistas. Eu tô falando por mim e por outras pessoas, tá? Não é que aconteça com a gente.
Mas, e essa questão do sexo também. Se você não tem essa vontade de estar lá, fazer sexo com seu marido, é procurar caminhos para despertar, para ver o que está bloqueando, o que não está bloqueando. Faz um curso de pompoarismo, né? É um curso de pompoarismo, porque vai funcionar, porque vai fluir. Beleza? É isso. Viu? Então, eu dei a minha visão de macho, né? Como é que chama agora? Tem umas hétero... Tem uma expressãozinha agora péssima, né? Que esse povo da militância é chato demais. Tá? A opinião do macho é hétero e da fêmea é hétero, né? Mas lógico, obviamente, que a gente está falando aqui vale para todos os casais, tá, gente? Tô brincando aqui, tá bom? Bom, é isso. A gente queria trazer para vocês nessa live. Peço desculpas, a primeira parte da live acabou que nem gravou, porque a gente teve uma queda na internet. A gente acabou trazendo pro finalzinho. Mas o principal a gente falou agora, quando a gente reiniciou. Essa live ela vai estar gravada, vai estar disponível no YouTube. Quero agradecer de coração a presença de todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui com ela para falar desse tema tão importante. Hoje não foi uma live tão Zé Graça, foi um tema uma coisa mais séria, mas espero voltar mais vezes junto dela para a gente falar de mais coisas. Tem uma coisa